como que você pode se preparar para ser um cientista de dados, beleza? Então, ó, você sabe que você vai entrar como júnior, depois você entra como júnior ganhando 8, aí depois você vira pleno, depois você vira sênior e você vai ganhando maturidade dentro da empresa. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai ter a oportunidade de trafegar naquilo que eu chamo de pipeline da ciência de dados. E o pipeline da ciência de dados, ele nada mais é do que 5 passos, beleza? Não vou nem... É só acompanhar aqui. Primeiro passo é o cara precisa masterizar o problema que ele vai precisar resolver. E é aqui que entra algumas coisas muito importantes, inclusive para o cara que tem uma experiência de mercado bacana, uma experiência de compreender quais são as segmentações empresariais, digamos assim. Depois que o cara conhece o problema de negócio, ele tem uma outra atividade, um outro pipeline, que é ele aprende a se conectar com os dados, ele aprende a compreender onde que esses dados estão armazenados, quais são as prerrogativas que eu tenho para acessar, se eu não tenho, como que eu faço para buscar, saca? Então, assim, esse segundo pipeline é o fato dele entrar e se conectar com um banco de dados, seja ele DB2, seja ele um PostgreSQL, um SQL, seja ele, enfim, um SAS, seja ele Hadoop, seja ele qual for. Eita, Eduardo, é sério? É sério, tem empresa, cada empresa tem ali a sua infraestrutura de base de dados. E aí deve estar passando na sua cabeça agora, e que eu sei que passou pela minha também, né? Então eu sei mais ou menos quais são as dúvidas e os medos, né? Meu Deus, Eduardo, então eu vou ter que aprender tudo isso, DB2, todos esses bancos de dados, tudo aí? É aí que tá. Não. Existe um 80-20 nessa parada toda aqui. Quando eu falo 80-20 quais são os 20% que eu preciso focar para resolver 80% dos problemas? Porque à medida que você vai ganhando senioridade, você vai focando em algumas outras etapas do pipeline. Você só precisa ter os 20% para você se colocar no mercado. Tá ligado? Então, uma coisa que você deve focar agora na segunda etapa do pipeline é quais são onde estão os dados e o que eu preciso aprender para fazer uma análise de dados de forma a trazer ali um conhecimento para a empresa. Porque sim, aqui nessa etapa você já traz muito valor para a empresa. Aqui você já sabe o que é analisar dados, analisar os dados que estejam no banco de dados, ou que esteja na web, ou que esteja em planilha, ou que esteja em servidor, ou que esteja em cloud. Essa etapa da análise de dados, por isso que eu disse, né, que o cientista de dados ele chega e tá abocanhando o mercado. Por quê? Porque ele precisa disso para aprender. Mas ele chega num ponto em que ele está aprendendo mais coisas. Quem está aqui vai acontecer o quê? Se ele não aprende outra coisa para virar um cientista de dados, ele vai ser... É que nem cobrador de ônibus, mano. Cobrador de ônibus, daqui um dia, acabou, velho. Por quê? Porque os ônibus tudo já tem os cartãozinhos, aquela coisa toda, vai ter um ou outro, uma linha ou outra, e acabou, velho. Né? Eu tô dando um exemplo bobo. Ascensorista de elevador. Quem aí já pegou elevador e tinha um ascensorista para apertar o botão lá? Eu já peguei altos elevador assim, trabalhava em lugar que era desse jeito. Tá acabando, mano. Então, você sabe e está aprendendo coisas novas. O analista de dados é aquele cara que, se não evolui para ser um cientista de dados, ele acaba também sendo devorado pelo tempo. A gente precisa aprender coisas novas. Né? Existem outras coisas que agora estão fazendo mais sentido. A IA veio para ficar. E o cientista de dados está vendo isso como uma oportunidade. Inclusive, o cientista de dados é que está desenvolvendo aí a maioria desses softwares de IA que você está vendo aí. Esse software de ChatGPT, Eduardo, velho, ChatGPT tem um algoritmo ali por trás. Você digita o prompt, e aí ele vai lá, faz os seus, transforma no vetor, faz as features e traz para você qual é a melhor resposta. Tá ligado? Tu que fez essa parada aí, mano. Beleza? Dada a perspectiva aí do tamanho do modelo, do negócio, do problema, da equipe, da empresa e por aí vai, mas foi você. Beleza? Então, beleza, você está analisando os dados. Aí você compreende, né? Você precisa saber, né, qual é a ferramenta que te ajuda a analisar os dados, criar os KPIs, criar os BIs, fazer análise estatística das coisas, gerar relatório, fazer os dashboards, e aí esse trabalho todo da análise de dados, que é o segundo do pipeline. Bora para o terceiro? No terceiro, sabe o que vai acontecer? O terceiro bem, você tem um problema.
você analisou muito bem os dados e descobriu, sabe o quê? Que você precisa transformar as informações que você tem na sua mão, porque do jeito que você tem, você não consegue resolver o problema. E me diga quando que isso vai acontecer, Eduardo? Cara, grande parte do tempo. É difícil você encontrar um problema onde você chega e fala assim, beleza, eu já tenho os dados do jeito que eu quero, bora jogar o modelo de machine learning. É difícil, cara. É difícil. Hoje em dia, a gente tem que processar essa parada, tem que trabalhar. E aí você aprende a processar essa parada exatamente nessa terceira etapa do pipeline. Você vai limpar os dados, vai fazer transformações, você vai fazer separações, você vai criar novas features, você vai fazer amostragem, você vai fazer teste, você vai fazer uma porrada de coisa para te ajudar a fazer o trabalho preditivo. E o trabalho preditivo é exatamente o fato de você conhecer os algoritmos de machine learning, os frameworks de deep learning, as metodologias estatísticas aí que as empresas usam para fazer predição. Aí você consegue compreender o problema do negócio, tamanho que seria se você tivesse que fazer estatística, fazer computação para aprender essa parada toda. Não ia ter profissional cientista de dados no mercado. Se você somar tudo aqui, dá mais de 10 anos. É tipo o médico neurocirurgião, pô. As empresas não iam conseguir bancar aí um trabalho de data science. Por quê? Porque, cara, precisa de um neurocirurgião trabalhar 10 anos, né? Então, é aí que tá. E aí a galera, como eu, que tava lá sofrendo horrores que precisava entregar, né? Teve que se diferenciar. E, cara, não à toa, eu fiz uma parada muito massa. Esse pipeline que eu trago aqui, você resolve todo e qualquer problema de ciência de dados. Todo e qualquer problema de ciência de dados. E o que é melhor, sem precisar devorar ali a faculdade de estatística, a faculdade de computação. Beleza? Trabalhou aí os três, conectou com os dados, analisou, processou, vai para o quarto pipeline, que é utilizar machine learning para desenvolver as aplicações. E aqui também existem uma infinidade de metodologias e algoritmos. Daqui é que nascem os subcampos ali dos problemas de negócio que a gente pode resolver. Né? Algumas semanas atrás, a gente estava vendo um problema de visão computacional, né? Reconhecer o veículo, né, em movimento e tal. Isso é muito usado em carro autônomo e tal. Que outra coisa que a gente viu? Um aplicativo de triagem, né? A gente fez um aplicativo de triagem que era, a gente estava lá ajudando a empresa a processar um documento, e aí, dado o documento que foi feito, vou dar um exemplo para ficar mais claro ainda, né? Tinha lá a Leroy Merlin, se eu não me engano, né? A gente deu o exemplo da Leroy Merlin, e Leroy Merlin estava lá recebendo currículo, tinha milhares de currículos, né? E ela precisava dar uma limada ali, por quê? Porque não tinha como entrevistar 1000 pessoas. Então, como que ela fazia? Ela pediu para a galera de Data Science, né, fazer uma varredura nos currículos para eliminar e ficar somente com aqueles qualificados. E a gente desenvolveu uma metodologia lá, né, onde a gente fez o upload, pegou os currículos e selecionou somente aqueles que vão passar para a próxima fase, de forma automatizada. Processamento de linguagem natural. É daqui, ó, dessa quarta etapa aqui, que é construindo máquina preditiva, é que a gente vai fazer exatamente esse trabalho, que é o trabalho da gente conseguir aplicar algoritmos de machine learning para fazer o trabalho preditivo. E aí o quinto e último, e não menos importante, é a entrega do trabalho. E a entrega do trabalho é, ou você entrega um sistema que faz essa parada de forma automatizada, ou você entrega um app que faz ali o trabalho preditivo, ou às vezes, eu já vi isso assim assim, talvez era o que eu mais via, né, quando eu estava trabalhando no processo de validação, que era eu trabalhava numa área de validação, né, de dados e modelos dentro do Banco do Brasil. E aí, o trabalho em si, né, da modelagem em si, ele não era entregue por meio de um sistema ou de um aplicativo, até tinha, mas o core da parada era o modelo que calculava aquele valorzinho lá que a gente viu lá, ó, do limite de crédito, do cheque especial, do cartão, da dívida, seja lá o que for. O modelo era a entrega. Então, isso também é a entrega, é o que a gente chama de deploy. O deploy nem sempre é o próprio sistema, ou um próprio aplicativo, ou é o site, né? Mas também pode ser, né? Um dos locais onde você faz a entrega, né? Faz o deploy, a implementação dessa máquina preditiva que você criou,
Aí você pode aprender a fazer um ngrok da vida, como eu já ensino a galera aqui, o Streamlit, AWS, Azure e por aí vai. É a parte onde você implementa a máquina preditiva e faz a parada toda. Então, você consegue compreender o poder que tem quando você olha o pipeline e fala assim, caraca, agora para mim está mais claro e agora para mim fica mais fácil me preparar para ser um cientista de dados, porque eu tenho um passo a passo metrificado e sei onde devo dar o meu foco de acordo com as minhas características.